Existe um clichê já batido e ultrapassado há muito tempo. Essa geração não trabalha, a antiga que era melhor. Isso é uma verdade até mesmo para os grandes homens de cada época. Napoleão se inspirava em César e César, por sua vez, se perguntava se sua vida estava à altura de Alexandre o Grande. Isso é a primeira coisa que eu acho que alguém tem que saber quando ela vai comentar as crises geracionais. Entretanto, se existe uma geração de pessoas que são as responsáveis por todos os problemas que vivemos hoje e que ilustra toda a crise geracional supracitada e o problema principal de todas as gerações. Essa é a geração X. E de todas as gerações que conhecemos, a geração X é a que nego menos presta atenção. Talvez pelo espírito de endeusar o passado como sendo sempre melhor que o presente, típico dos pais brasileiros. Pois foi durante a década de 60 que o homem foi à Lua e descobriu a Terra, e deveria ter ficado por lá mesmo, pois foi a Terra onde só nessa década se churrascou mais pessoas que todas as porradarias do século XIX, juntas, e dos últimos 3 séculos também da humanidade. Normalmente nós gostamos e tratamos muito bem de nossos pais, de nossos avós que já estão bem velhinhos, mas eles são os culpados de absolutamente todas as mazelas que vivemos hoje. E hoje eu vou explicar para você como a geração X foi e será ainda por muito tempo a pior geração de todas, pelo menos de um ponto de vista teórico. É de conhecimento geral que aqueles que nasceram pós 45 viveram no mundo sonhado por John Lennon, de reconstrução, e foram privados de muitos eventos que hoje só podemos sonhar através dos filmes e obras de Hollywood que moldam o nosso imaginário sobre o que teria acontecido nessa época, com exceção de uma coisa. Existe uma coisa que aconteceu nessa época e que acontece respectivamente igual hoje. Os loucos anos 20, que é inclusive o diferencial desse vídeo para qualquer obra sobre a geração Z na internet, que é que eles não falam o que foi os anos 20, que são literalmente tudo o que aprendemos sobre as evoluções de maio de 68 e adiante, só que com 3 décadas de antecedência. Mas hoje a gente tem filme Work com coisa gore. Sim, e você já tinha tudo isso na década de 20. Tudo que você puder imaginar dessas paradas esquisitas de fazer com seu próprio corpo já existia e foi proliferado nos anos 20. Toda a pictaria, que para os Haldos é marca registrada da geração X, Y e Z, nada mais é que coisa que já existia nos loucos anos 20 e que teria muito mais repercussão entre quem estuda as crises geracionais, se não fosse pela resposta de autoritarismos e desamor das décadas de 30 e 40, que ficaram mais no nosso imaginário e ocultaram tudo que gerou essas décadas propriamente ditas. Isso nos leva a pensar porque especificamente as gerações mais recentes, como tratadas por pardos homoafetivos do YouTube, são sempre negativas e degenerativas, nada acrescentando à tradição anterior, coisa que sempre tomamos como certo, mas nunca procuramos entender o porquê ou como começou essa queda geracional. Entretanto, usando minhas habilidades de Homem Azul, eu consegui rastrear a origem disso tudo, e onde especificamente começou a decadência: a geração perdida. A geração que participou da primeira porradaria global e até da Grande Depresso é denominada de geração perdida, e até mesmo de os sem direção, por um motivo. Essa geração que se inicia entre a queda do último Império Católico das Américas e a humilhação da Espanha na Guerra de 1898, tem por sua característica principal um elemento interessante, que é que em nenhum momento que você puder imaginar a humanidade avançou mais tecnologicamente do que no século XIX. Durante toda a história humana até então, o único meio de comunicação era içar velas aos barcos e torcer que daqui a alguns anos o mensageiro chegar vivo ao local da mensagem destinada. Assim começa o século XIX, entretanto ele termina com navios que já conseguiam atravessar todo o mundo em pouquíssimo menos tempo, e com o telégrafo podendo qualquer pessoa se comunicar com qualquer outra pessoa de qualquer lugar do mundo. Todo o planeta Terra que existia junto dos conceitos e fórmulas explicativas que você conhecia, que eram relativamente iguais
vez desde o surgimento da espécie humana, cai por terra no século XIX e uma nova ordem se inicia. Também é nesse período que se inicia a cultura popular, como em cinemas e revistas, já amaciando terreno para o que viria nos anos 20. E nesse ano também existe um grande protagonismo feminino diante das novas conquistas sociais, que vai marcar o início da revolução sexual em escala de produção em massa. E logo em seguida você tem o que entrou para a historiografia como a geração grandiosa, que foi uma resposta a esse choque da revolução sexual e que lutou nas porradarias globais para defender seus respectivos países. Depois você teve uma última geração que prestou, que não à toa foi chamada de geração silenciosa, de forma um tanto pejorativa pelos historiadores, visto que passados os loucos anos 20 e a grande porradaria de 39, as pessoas só queriam ir para suas casas, ter filhos, crescer financeiramente e, quem sabe, ter uma vida no campo ou ir tirar umas férias em Fernando de Noronha. Basicamente foi o último ano para se ser uma pessoa normal. Entretanto, essa geração não conseguiu legar as suas experiências para os seus filhos, que formaram a geração Baby Boomer. O nome dessa geração se dá justamente pela sua alta taxa de natalidade e segue como uma das épocas que mais nasceu gente no ocidente, e eles influenciaram enormemente o mercado e também com uma explosão cultural que visava sempre criticar a geração anterior, a geração silenciosa, como uma geração monótona, chata e ultrapassada, o que explica o sucesso do rock entre o americano médio dessa época. Pois é, sua avó não era tão comportada quanto você achava que era. E quando essa geração amadurece, muitos deles retornam os movimentos que estavam congelados na década de 20 e que gera a geração que é o tema desse vídeo, que é a geração X, onde exatamente tudo o que tinha nos anos 20 volta com a geração X, minuciosamente pelas pessoas que especificamente aprenderam com os caras dessa época, como Alfred Kinsey, Robert Yerkes, e que receberam como missão por aquela firma daquela família que envolve pedras que eu não ouso pronunciar o nome, de produzir material falso para dizer que a sociedade estava muito reprimida e precisava se soltar. Assim, isso seria a solução para todos os nossos problemas, porque pra eles é um gigantesco problema quando você vive igual uma pessoa normal. Tá, na verdade existiam problemas na geração X, que também era conhecida como geração da chave de casa, porque quando o nego voltava da escola pra casa, se deparavam com ela totalmente vazia e nego tendo que se virar sozinho, justamente por causa dos movimentos sociais da revolução sexual, que ressuscitaram, o que gerou um aumento do divórcio e mães no mercado de trabalho, que gerou uma criação mais livre e sem a presença emocional dos pais. Não à toa, a partir daí começa a cair tudo, como a taxa de natalidade que a gente vê até hoje, devido à popularização de anticoncepcionais e à normalização e legalização do churrascamento do ser mais inocente do planeta Terra. E aqui nós temos uma divisão entre a aplicação desses conceitos nos Estados Unidos e aqui no Bananil. Por eles serem um país rico, a geração Z teve um grande crescimento econômico, enquanto a próxima geração, que é a geração Y, já foi a primeira geração global para eles, com acesso à internet e outras coisas ao mesmo tempo, de uma queda da velocidade do crescimento econômico, enquanto no Brasil muitas coisas aconteceram ao contrário. A geração X não teve quase nenhum crescimento econômico gritante, ao passo que a geração Y, ou mesmo a própria geração X, conseguiu ascender economicamente no tempo da geração Y, por sermos um país pobre e finalmente termos estabilizado a economia com o plano real, gerando uma verdadeira classe média a partir dos anos 2000, coisa que os Estados Unidos já tinham há muito tempo. Até mesmo o acesso à internet, que já era normal lá, aqui foi bem dificinho e caro até coisa de 2010. Assim, aqui ainda muitas pessoas da geração Z conseguem falar de igual para igual com seus
pais ou seus avós. Isso eu considero muito importante porque, diferente dos Estados Unidos, a nossa geração Z é a nossa geração X com um upgrade de tempo, e foi criado como um instrumento da revolução sexual, visto ser muito normal para os nossos avós e até mesmo pais levar os guri na casa da luz vermelha quando ele fazia 18 anos, e outras atividades criminosas que passavam na TV na década de 90, que eu nem preciso comentar aqui porque virou até paródia dos Simpsons. Ou seja, quando esses velhos vê essas coisas que os movimentos atuais fazem, com o que eu recuso a dizer com todas as letras aqui para o vídeo não ser derrubado e meu alcance cair mais do que já caiu, ele não fica bravo por isso estar acontecendo, e sim porque é com um Yagi, não uma mulher gostosa do cartaz de cerveja. Eles foram os primeiros perpetradores da degeneração e do caos que vivemos hoje, que primeiro foi o caos das mentes e do comportamento, e depois o caos financeiro e de churrascamento de estados litorâneos, visto que um está sempre ligado ao outro, como nos mostra o Maicão Jonas. Então a geração X foram os primeiros revolucionários, e o resto é apenas a consequência lógica dessas ações. Foram eles que ressuscitaram os loucos anos 20 na década de 60 e criaram esse lixo moderno. Então não faz sentido eles apontarem o dedo na cara de seus filhos e netos e os acusarem de serem da geração nem, quando eles são os responsáveis por esse estado de coisas, aonde até mesmo o nosso dinheiro não vale mais nada além de papel, porque a história é cíclica. Enfim, se você assistiu até aqui, comente. É muito bom não ter nascido com a cor parda. Se o canal sumir por umas semanas é porque eu tô final do ano, então eu dou uma sumida assim sempre no final do ano, então relaxa. E eu fico por aqui até ano que vem e falou!